Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Essa é a crítica com spoilers do melhor filme do ano até o momento, Em Ritmo de Fuga, ou Baby Drive. Vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem por que é o melhor do ano para mim. Eu não assisti ainda a Guardiões da Galáxia 2, então eu não tenho minha opinião formada, e La La Land, mesmo assistindo nesse ano, eu considero ele de 2016, pois foi o ano de lançamento dele. Mediante a isso, Baby Drive é sim o melhor filme do ano e a melhor ação dos últimos tempos. Em Ritmo de Fuga é o novo filme do diretor Edgar Wright, que também é o roteirista do filme. O longa é protagonizado pelo ator Ansel Elgort, que interpreta o Baby, um jovem que ama velocidade e também ama a música. Ele dirige muito bem e usa esse dom atrás do volante para ser um piloto de fuga em grandes assaltos. Eu gostei de tudo do filme, eu gostei muito da direção do Edgar Wright, ele consegue explicar muito bem pra gente tudo o que tá acontecendo na tela. As fugas são muito bem dirigidas, faz a gente lembrar aquele início de Velozes e Furiosos, que onde os carros fugindo, né, que as corridas de carros eram o grande protagonista da franquia. Em Ritmo de Fuga, em vários momentos, as fugas, a velocidade é o grande protagonista do filme. E a música também, o filme tem uma musicalidade muito grande, e o Edgar Wright conseguiu encaixar muito bem cada canção em cada momento do filme. Eu gostei muito das interpretações. O Ansel Elgort, como Baby, ele está muito bem. A gente compra o personagem, até porque ele é um personagem excêntrico, peculiar, e a gente vai entendendo ele conforme o filme vai acontecendo. Mas o que eu mais gostei do filme é o roteiro. O roteiro é perfeito. Ele consegue dialogar com a gente muito bem, ele conversa com a gente o tempo todo. Não sei se você já teve essa sensação, mas durante todo o filme eu fazia algumas perguntas e logo depois o roteiro me entregava, me respondia aquela minha dúvida, e isso foi muito, mas muito legal. Inclusive, quando o filme começa, né, eu não tinha visto o trailer, então eu não fazia ideia do que viria. Eu tava com um hype muito grande, porque ele estava sendo muito bem falado lá nos Estados Unidos, e alguns amigos meus viram na cabine e já tinham falado muito bem sobre o filme. O filme já começa com um grande assalto, né, no primeiro assalto, que o Baby é o piloto, e ali a gente já vê esse lance dele conectar a sua vida à música, e eu tenho um pouco disso. Eu tenho trilha sonora para vários momentos da minha vida. Eu tinha trilha sonora para tomar banho, trilha sonora para ir ao trabalho. Eu sempre tive essa pegada de ter músicas específicas para cada função, né, para cada rotina, para cada momento da minha vida, para cada momento da minha rotina. E o Baby tem isso, né? E logo de cara a gente vê isso no primeiro assalto, que tá o Bud, que é interpretado pelo Jon Hamm, e a Darlie, que é interpretada pela Eiza Gonzalez, que é um casal, e que casal lindo, gente. Eu fico imaginando como deve ser um filho desse casal. Mas, infelizmente, os dois morrem em algum momento do filme, e eu vou falar aqui pra vocês, eu não vou poder saber se eles tiveram filhos lindos. E o quarto integrante desse assalto é o Griff, que é interpretado pelo Jon Bernthal. Nesse momento, a gente já começa a ver algumas peculiaridades do Baby, que ele tem essa trilha sonora pra fuga, e a fuga é maravilhosa. Em vários momentos ele consegue fugir de forma mirabolante, e teve um momento dessa fuga do primeiro assalto que ele tá numa rodovia, numa autoestrada, e ele tá num carro vermelho. E nesse exato momento surgem dois carros vermelhos nessa rodovia. Quando eu olhei isso, falei, poxa vida, como é que vai encaixar isso aí, sabe? É muita coincidência. Então assim, eu tava gostando da fuga de tudo, mas isso foi minha pulga atrás da orelha. Ele emparelha, ele fica entre os dois carros, entra no túnel e muda de posição. Ao mudar de posição, o helicóptero que estava perseguindo eles continua perseguindo o carro do meio, e eles saem pela esquerda. Eu fiquei com isso, falei, poxa, é muita coincidência ter dois carros vermelhos no meio de uma fuga tão alucinante. Mas é aí que entra a vantagem do roteiro, que ele te conversa contigo. O roteiro falou, você tá com essa dúvida? Eu vou te explicar daqui a pouco. Falando assim comigo, parecia que eu estava conversando com toda a história do filme. Por quê? O líder dessa gangue toda é o Doc, que é interpretado pelo Kevin Spacey, que está maravilhoso no filme. Mais uma vez, o Kevin Spacey entrega um grande personagem, assim como o personagem do Hansel, né, como o Baby. O Kevin Spacey, como o Doc, ele entrega tanto pra gente que a gente acredita que ele é o chefão, que é o grande estrategista, o líder dessa gangue para esses grandes assaltos. Você compra a ideia louca dele de comandar todos esses assaltantes. Ele não mistura
ele não faz a mesma equipe nos assaltos, cada assalto tem uma equipe diferente, o único que esteve em todas as equipes é o Baby, daqui a pouco eu explico isso para vocês. Então o que acontece? O Doc, ele que monta toda a estratégia, né? Toda a forma que vai rolar o assalto. No segundo assalto, que eu já vou falar sobre ele dá todos os ensinamentos pro Baby e pra nova gangue, pros outros 3 integrantes, como vai acontecer esse assalto. Inclusive, qual carro eles devem roubar, em qual momento eles devem trocar, e aí que o roteiro me respondeu. Os carros vermelhos já estavam nesse plano, ele foi planejado, porque no segundo assalto, quando ele está explicando, ele fala que um carro grande vai fechar a rua e tantas outras coisas para fuga do Baby se tornar um pouco menos difícil. Eu falei, agora está explicado porque o carro vermelho, os 2 carros vermelhos estavam nessa rodovia. E isso é a grande vantagem do roteiro. Outras coisas que o roteiro me respondeu muito bem, eu gostei disso. Por exemplo, a gente vê que o Baby ele tem algumas cicatrizes no rosto. E assim, ele é muito excêntrico. Como eu não tinha visto o trailer, eu não entendia porque ele ficava ouvindo essa música, porque ele era meio desligado. E o que tinha a ver com essas cicatrizes? Porque mesmo ele sendo um piloto de fuga, né, participando de assaltos, ele não passava pra gente a ideia que era um grande assaltante. Ele parecia ser um menino muito bom. Como ele adquiriu essas cicatrizes? Aí o roteiro nos responde. Por quê? Quando ele era criança, ele perdeu a mãe e o pai em um acidente de carro. E ele estava nesse carro. E por isso que ele tem essas cicatrizes. E é por isso que ele fica ouvindo música o tempo todo. O Doc, né, explica em algum momento por que ele fica ouvindo música. Nesse acidente, ele teve um problema, estourou alguma coisa no ouvido dele, que ele ficou com um zunido para sempre no ouvido. E o zunido, ele só é melhorado depois que ele coloca para ouvir música. A música ajuda contra o zunido, porque ele meio que esquece o zunido e presta atenção na música. Aí você, poxa, é por isso que ele fica ouvindo música o tempo todo. Outra coisa que é legal, que vai explicando pra gente, é porque, além dele ouvir música o tempo todo, ele é um grande produtor musical, ele cria músicas, ele grava, ele anda com um gravadorzinho e escuta vozes ele pega as vozes ou frases de algumas pessoas, pega do Doc, de tantos outros, e a partir daí ele cria músicas eletrônicas, é muito legal. Mas porque ele também tem esse grande amor pela música? A mãe dele era uma cantora, né? Antes de morrer, a mãe dele era cantora. Então, assim, ele tem um carinho muito grande, mas muito grande mesmo, pela música por causa da sua mãe. Aí que vai entrar outro personagem que eu achei interessantíssimo no filme, que é o personagem da Deb, que é interpretada pela Lily James. A Deb é uma garçonete de uma lanchonete que ele frequenta todos os dias. Ela começou, né, tinha acabado de começar a trabalhar nessa lanchonete e já começou a ter um relacionamento muito legal com ele. Durante quase todo o filme, eu fiquei esperando a Deb se mostrar como uma policial infiltrada investigando o Doc com os seus assaltos e usar o Baby para isso. Mas em momento nenhum foi isso. Na realidade, ela realmente se apaixonou pelo Baby. Só que o Baby ele tinha uma mania, ele chegava na lanchonete e olhava o cardápio infantil, ele ficava ali sentado, e uma das outras garçonetes disse para ela que ele frequentava essa lanchonete muito antes delas trabalharem ali. Por quê? Porque a mãe dele foi garçonete ali durante um tempo e morreu. Então ele usava esses costumes. Então a lanchonete era algo interessante, era algo que era marcado para ele. E isso também é respondido pela gente. No segundo assalto, a equipe muda. E é quando entra o personagem do Jamie Foxx, que interpreta o Bax, que é, juntamente com o Doc e com o Baby, o melhor personagem do filme, porque ele é sensacional. Ele é tão louco, ele é excêntrico, é um assassino, sabe? Ele mata, ele é muito sangue frio, ele usa desculpas para matar, ele mata um dos companheiros do segundo assalto dele. No assalto, ele mata, né? No segundo assalto, eles vão roubar um carro forte. Ele mata, né, o motorista desse carro forte, o Baby fica muito chocado, e a partir desse momento ele e o Baby não começam a se dar muito bem, ele cisma com o Baby, começa a zoar com ele, e o Baby fica meio pé atrás, mas ele é muito louco mesmo, e ele faz várias atrocidades. No terceiro assalto, que eles vão assaltar o correio, né, para assaltar selos, não é nem selos, eles vão assaltar, pegar a ordem de serviço
porque um dos amigos do Doc conseguia transformar essas ordens de serviço em dinheiro. Então, no terceiro assalto, eu vou falar mais sobre o terceiro assalto, mas antes disso eu quero falar do relacionamento do Doc com o Baby. Outra coisa que o roteiro vai explicando e falando com a gente, que eu achei muito legal, eu fiquei imaginando como o Baby se tornou o motorista da fuga do Doc. Logo que acaba o primeiro assalto, ele divide em 5 partes o que foi assaltado. O casal e o Griff descem andares diferentes e o Doc vai embora junto com o Baby. Eu pensei, o Baby é filho do Doc, por isso que ele tá nesse assalto, mas não é. Outra coisa, quando o Baby ainda coloca a mala dele junto com a mala do Fox, né, a bolsa de dinheiro com a mala do Doc, dentro do porta-malas, eu falei, eles são pai e filho mesmo, porque o Doc ainda dá uma mesadinha pra ele. Mas não é isso. O Baby, há 10 anos atrás, assaltou o carro do Doc, que era uma Mercedes, e no porta-mala dessa Mercedes tinha algo muito interessante. Eles não falam o que é, mas era algo muito valioso, e a partir daí, o Baby começou a dirigir pro Doc nesse esquema de fugas. Após o segundo assalto, a dívida dele estava paga, ele ficou muito tranquilo sobre isso, ficou todo feliz, pensou que não ia mais trabalhar com o Doc. Inclusive, quando o personagem de Jamie Foxx mata um dos comparsas, ele que leva o carro onde o cara tá morto, o carro é destruído, ele lembra do acidente da mãe dele, né, porque a mãe dele era agredida pelo pai, aquela coisa toda, né, a mãe dele tinha esse carinho da música, ela que deu o primeiro iPod para ele, então ele tinha esse carinho, tinha vários iPods, e com cada um com uma trilha sonora diferente, e aí ele pensa que não vai mais assaltar, começa a namorar com a personagem da Debbie, fica feliz e vai trabalhar como o entregador de pizza, seguindo o conselho do seu padrasto, que era o Joseph, interpretado pelo T.J. Jones, que é um personagem maravilhoso, ele é surdo, mas é muito legal ver o carinho que o personagem do Baby tem por ele. Após o terceiro assalto, ele faz uma coisa muito legal com o personagem do Joseph, né? Ele coloca ele no asilo, e eu vou falar mais um pouco sobre esse terceiro assalto, porque algo não dá muito certo. Ele passa a ser entregador de pizza, ganha grandes gorjetas, porque ele chegava sempre muito rápido, pois ele dirigia correndo. Mas, num determinado dia, ele foi levar a Debbie para jantar, e quem tava lá, o Doc, que é o personagem do Kevin Spacey, fez uma ameaça a ele, dizendo que você tem que trabalhar para mim. É quando entra na jogada o terceiro assalto. O terceiro assalto, eles preparam, vão roubar esse correio para roubar essas ordens de serviço, e a equipe formada pelo Doc foi o Baby, que sempre teve em todas as equipes dele, o Bud, a Darlie e o personagem do Jamie Foxx, que é o Bad. A partir daí, o Doc, inclusive, chama, né, o Baby para ajudar ele para montar a estratégia, como assaltar, para ver quantas câmeras tinha, quantas caixas, quantos segurança, e nisso ele leva o filho do Doc, que é o Sam, para fingir que é o filho dele, que é o sobrinho dele, para não chamar tanta atenção. O Baby fica muito perdido, porque é muita informação para levar, e o Sam, o garotinho, ele leva logo de cara, dizendo, tem isso, 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 e pode falar com meu pai. E é nisso que o Baby vai e fala pro Doc tudo o que aconteceu. O terceiro assalto não dá certo. Por quê? O Baby já estava de saco cheio, ele ia fugir antes do terceiro assalto com a Debbie, ele não consegue fugir porque eles tiveram que dormir lá e ficaram em cima do Baby, descobriram que ele os personagens de Jamie Foxx descobriu que ele ia sair na madrugada, foram até a casa dele, ao chegar na casa dele descobriram as fitas, e numa dessas fitas tinha a voz do Doc, né, qual ele fez uma montagem e tudo mais. Por quê? Porque o personagem de Jamie Foxx viu que ele tinha um gravador, e nesse gravador tinha várias vozes gravadas, e ele explica o lance, aí pegam as fitas, mostram tudo, e ele tem que fazer o assalto. Só que ele não quer assaltar, ele não quer cumprir esse assalto, e o que ele faz? Na hora da fuga, ele fica muito tempo parado, muito tempo mesmo, e ele bate num caminhão, e nesse caminhão acaba matando o personagem do Jamie Foxx. O personagem do Bud e da Darlie tem que fugir, a Darlie morre numa troca de tiro, o Baby consegue fugir correndo, o Bud também. O Baby leva o seu padrasto até um asilo, não o seu padrasto, né? O seu pai adotivo até o asilo, deixa ele lá e deixa todo o dinheiro e vai até a Debbie para ele poder fugir. Ele chega na Debbie, só que ele queria a fita que tinha a música da mãe dele, a música que a mãe dele cantava, porque ele tinha um carinho muito grande, e ele vai até o Doc fica muito revoltado com tudo isso, mas que ele vê o amor da Debbie pelo Baby, e o Doc, mesmo com a loucura dele, tinha um carinho muito grande pelo Baby. E quando ele vê os dois juntos, ele fala,
eu já fui apaixonado, entendo vocês, dá dinheiro para os dois fugirem, só que nisso, quando eles estão fugindo, entra o Bud na história, porque o Bud já tinha encontrado o Baby. É muita informação, gente, já deu para perceber que o vídeo com spoilers aqui no canal é essa loucura, essa insanidade. Lá na lanchonete da Debbie, o Baby conseguiu fugir, ele deu um tiro no Bud, mas o Bud mata o policial, rouba o carro de polícia e ele mata o personagem do Kevin Spacey. Infelizmente, ele mata o personagem do Kevin Spacey. Eu queria mais desse personagem, mas o Edgar Wright ele não trabalha com sequências, mesmo em Ritmo de Fuga, dando muita ideia que pode ter um 2, um 3, mas o Edgar Wright, que é o diretor, ele nunca compra essa ideia de fazer sequências de filme. Ele até faz, mas as histórias são totalmente diferentes umas da outra. Não sei se Ritmo de Fuga vai ser uma franquia, mas tem tudo para ser a franquia da Sony. O personagem do Kevin Spacey morre, o Doc morre, o Bud começa a fugir de um carro para o outro junto com a Debbie e eles conseguem matar o Bud, né? O Bud acaba morrendo e eles fogem. O Baby e a Debbie fogem, só que eles acabam sendo encurralados pela polícia, porque foi um crime federal, né? Eles roubaram os correios, foi um crime federal, teve uma matança muito grande e a Debbie não quer se entregar, quer ir para cima, só que o Bud, ele tava com um problema no ouvido, o Bud não, o Baby, porque o Bud deu um tiro nos dois ouvidos dele, ele ficou com um zunido ainda maior, mas depois eu tirei umas dúvidas com os amigos meus, eu acho que o zunido foi só momentâneo, não piorou a audição dele. Nisso ele sai do carro, pega a chave e joga fora e diz pra Debbie que ela não deve ir com ele, porque essa não é a vida dela. Ele vai, se entrega, é julgado, condenado a 20 anos, só que ele pode entrar com recurso para uma condicional para ficar apenas 5 anos preso, porque ele mostrou que era um bom menino e as coisas não pioraram por causa dele. A caixa que ele conheceu no dia anterior do assalto ao correio, ele impediu que ela entrasse para ela não morrer durante o assalto, então ela fala sobre ele, o Joseph acaba dando depoimento. Nesse lance do último assalto, ele acaba assaltando uma senhora, ela também depõe, falando que ele assaltou, mas foi muito gentil com ela, inclusive a bolsa que estava dentro do carro ele a devolveu, e dá a entender que ele pode sair a qualquer momento. A gente vê vários momentos dele na prisão, já no finalzinho, com a Debbie mandando vários cartões postais, e logo depois a gente vê ele saindo da prisão e encontrando a Debbie. Eu também fiquei com essa pequena dúvida, será que realmente ele saiu ou era o imaginário dele? Mas eu achei que ele realmente saiu os 5 anos depois da condicional, e pessoas que já assistiram também tiveram essa dúvida e tiveram essa sensação. Inclusive eu quero saber de vocês essas duas dúvidas que eu tive. Se o ouvido dele piorou depois dos 2 tiros do Bud, e se realmente ele saiu da prisão após esses 5 anos, ou era coisa da mente dele. Eu só sei que eu amei o filme. Em Ritmo de Fuga é maravilhoso, eu gostei de tudo, da direção, das atuações, eu gostei da história e também quero saber a sua opinião. O que você achou do filme? Você gostou? Não gostou? Tem alguns spoilers que eu esqueci de falar aqui? Comenta no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais, @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!